Os trabalhos em grupo são cada vez mais importantes para resolver problemas complexos, sejam eles em empresas, governos ou comunidades. Mas como garantir a efetiva participação das pessoas envolvidas no processo? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o engenheiro Sérgio Cordioli, que atua há 20 anos como moderador autônomo em processos participativos. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Que agradeço, muito obrigado pelo convite. Sérgio, por que a sociedade exige cada vez mais o trabalho em grupo para a resolução dos problemas? Acho que vamos olhar um pouco o processo histórico. No Brasil, em função do processo todo de ditadura que nós vivenciamos, a sociedade sempre foi, de certa forma, excluída dos processos. Ao contrário da Europa e outros países em que, pós-guerra, começaram a ocupar os espaços de gestão pública. No Brasil aconteceu o contrário. Nos anos 80, com a redemocratização do país, começou-se a criar-se os espaços. Porém, a sociedade ainda não está, vamos dizer, motivada, instruída, preparada para ocupar plenamente esses espaços. Ainda estamos aprendendo a ser democráticos? Estamos aprendendo a ser democráticos. Isso dentro do espaço público, também dentro do espaço privado, dentro das empresas. O trabalho em equipe torna-se um fator essencial para a gestão dos espaços. O conhecimento endógeno, que é a base de todo esse trabalho, é fundamental. As pessoas sabem alguma coisa, conhecem alguma coisa, têm experiências, têm vivências. E trabalhar a partir desses conhecimentos é fundamental para gerar soluções para os processos em que elas estão envolvidas, como eu disse, seja no ambiente público, seja no ambiente privado. É preciso, então, conhecer o problema que está sendo debatido, conhecer a sociedade, a comunidade ou a empresa em que a pessoa está inserida para que a pessoa realmente seja participativa? Exatamente. E quem conhece, quem vivencia os seus problemas ou potencialidades são as pessoas que estão envolvidas ali. Dentro de um bairro, quem conhece os principais problemas daquele bairro é a comunidade que vive ali. Quem conhece os principais problemas de um departamento dentro de uma empresa são as pessoas que estão ali. E elas têm conhecimento. Então nós temos que, de certa forma, parar com aquela velha história de dizer que santo de casa não faz milagre. Ao contrário, são os santos de casa que conhecem os pontos para conseguir fazer os milagres de achar soluções para os problemas que eles estão envolvidos. Na sua opinião, qual a importância das decisões serem tomadas em grupo? O que isso diferencia daquelas decisões mais, digamos assim, vindas de cima para baixo? A gestão autocrática, de cima para baixo, é um modelo que já, diria assim, um pouco ultrapassado, já estão um pouco ultrapassados. Aí precisamos muito mais um processo de gestão educativa, formativa, que leve as pessoas a se capacitar melhor, a estar melhor organizados. Mas fundamentalmente, neste modelo mais democrático de gestão, é um processo de divisão de poder e de responsabilidade. Quer dizer, eu abro mão do poder de decidir sozinhos e passamos a decidir juntos, só que, em contrário, eu quero o seu comprometimento com aquilo que decidimos. Então, com isso, passamos a ter processos mais sustentáveis do ponto de vista político-social e até técnico, porque as pessoas participando, primeiro se sentem melhor, a sua autoestima se eleva, e eu aproveito esse capital que eu tenho. As grandes corporações que nós temos visto, nas grandes corporações, é que não é o dinheiro que faz a diferença, é a sua equipe. Então eu tenho que desenvolver mecanismos para tirar o melhor desta equipe que eu tenho. E como é possível fazer com que as pessoas elas sejam mais participativas, com que elas se motivem a trabalhar em grupo e a ajudar a resolver um problema? Acho que aí entra um conjunto de fatores. Primeiro é levarmos as pessoas a compreender melhor o seu papel dentro de uma equipe, dentro de uma sociedade, dentro de um governo. Esta é a primeira parte. Isto envolve muito debate. O segundo elemento que é fundamental é o ambiente. Nós precisamos criar um ambiente que tenha liderança, que cria o ambiente, mas que envolva muito respeito, interação, integração, gestão dos conflitos que aparecem, mas sempre com um olhar muito mais proativo.
na busca das soluções e não como se fica muitas vezes olhando para trás, querendo achar culpados pelo passado, que já não nos pertence mais, nos pertence ao futuro. Então, mudar um pouco a concepção das pessoas, que elas entendam melhor o seu papel, compreendam melhor o desafio e assumam mais as responsabilidades a partir da divisão do poder em si, é talvez um caminho para a gente trilhar. Normalmente no trabalho em grupo aí a gente tem vários perfis, né? Tem aquele mais tagarela, tem o mais introspectivo, o mais extrovertido, né? E normalmente o mais extrovertido ele acaba dominando o trabalho em grupo e atrapalhando inclusive o andamento. Como focar, como trabalhar com que esses perfis eles trabalhem em conjunto e evitar com que um perfil atrapalhe o andamento do grupo? As características das pessoas é inerente, né? E a gente vai realmente encontrar os vários estilos aí dentro. Eu diria que não é bem os estilos o nosso grande desafio, mas o ambiente para que a heterogeneidade das ideias, das vivências surja. Eu preciso criar um ambiente favorável para isso. Que uma pessoa extremamente dominadora não dê espaço para os mais tímidos se expressarem. Para uma pessoa mais negativista se sobreponha a pessoas que têm uma postura mais positivista das ideias dos desafios. E aí entra uma figura importante que é o do coordenador disso, o facilitador, o moderador, o mediador desses debates que acontecem. Então, pessoas que têm um mínimo de habilidade para lidar com as pessoas. E aí estamos falando de ciência, estamos falando de psicologia, estamos falando de andragogia, de trabalhar com os adultos, estamos falando de sociologia, muitas vezes da própria antropologia. Então, lidar com pessoas é uma parte muito forte das ciências que nós estamos envolvidos. E precisamos de pessoas preparadas para isso. Uhum. Até porque muitas vezes o mais extrovertido não é sempre o mais preparado ou com as melhores ideias, né? Muitas vezes, lidar com as pessoas, nem o chefe está preparado para isso. Então, reuniões, que é um ambiente que a gente vivencia quase todos os dias. Os problemas normais das reuniões, que não começam na hora, que não tem objetividade, né, que nem muitas vezes pauta tem, não tem uma coordenação, perde foco, vai para cá, vai para lá, não produz resultados. E é o chefe que está coordenando. O chefe ele é importante para ser o chefe dentro do seu setor da sua empresa, mas às vezes não é ele a pessoa mais preparada para coordenar uma reunião de trabalho. Poderia ter pessoas talvez mais preparadas para isso, assim como temos os engenheiros, os psicólogos, os sociólogos, né, e por aqui preparados para aquilo. Que seria o papel do moderador dentro de um grupo de trabalho. Metodologicamente falamos disso, do moderador, do facilitador, enfim. Eu nem falo da reunião de equipe, aquela do início da manhã ou do início da segunda-feira. Falo dessas reuniões estratégicas, onde precisamos analisar com mais consistência, com mais equilíbrio, né, com uma base científica melhor, mesmo que seja em cima da informação empírica. Então, essas reuniões precisam ser melhor preparadas, para que criamos um espaço, um ambiente, para que as pessoas, com os seus diferentes pontos de vista, possam opinar. Isso seja dentro de uma empresa, seja numa comunidade. Se eu vou para um bairro e eu quero ouvir aquelas pessoas, eu preciso ter gente preparada para coordenar uma reunião com aquela comunidade, por exemplo. E qual deve ser o perfil do moderador? Ele deve ser imparcial ou ele pode também participar e expor as ideias que ele mesmo tem? Essa é a questão-chave que você colocou. A primeira grande chave é a imparcialidade. Isso enquanto postura, enquanto atitude dele em relação às pessoas. Se eu vou para mediar um grupo, eu tenho que criar um ambiente para que as ideias desse grupo se manifestem o mais forte possível. Aí é uma questão de postura. Muitas vezes você pode ter uma opinião, eu não sou contra que ele emita essa opinião, mas que ele deixe claro que é uma opinião pessoal dele naquele ambiente. Mas o importante, na medida do possível, que ele se manifeste o mínimo possível, para que as outras pessoas se manifestem, que perceba que determinados grupos não estão se manifestando e tal. E aí entram as metodologias. Então, às vezes, quando eu reúno, eu posso ter um grupo de 20 pessoas numa sala.
E aí vão ter 5 ou 6 que vão dominar. Eu ainda preciso dividir isso em subgrupos. Eu preciso ter necessariamente um conjunto de boas perguntas. Tinha uma campanha da TV Cultura que dizia: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então o trabalho em grupo prescinde de boas perguntas para serem respondidas por eles. E é em cima dessas perguntas mobilizar o conhecimento das pessoas que estão ali. O conhecimento endógeno que se fala. É provocar a dúvida, né? Provocar a dúvida. E juntos construir uma solução. Exatamente. Construir um conceito, construir uma estratégia. Então, criar esse ambiente. Mas aí eu preciso de pessoas que tenham capacidade para lidar com pessoas, que tenham habilidades também para lidar com pessoas. Porque não é algo muito simples. Assim, as pessoas, de certa forma, geram situações de conflito, medos, vaidades, necessidades que elas têm. Então, existe muito assim, uma habilidade de negociação com aquela coletividade que nós estamos envolvidos ali. Então, precisamos muito ter essa habilidade de negociar, não é uma questão de imposição. Está certo. Cordioli, eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em seguida então a falar sobre a importância dos processos participativos nos trabalhos em grupo. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o enfoque participativo nos trabalhos em grupo. Nosso entrevistado é o engenheiro Sérgio Cordioli, que atua há 20 anos como moderador autônomo em processos participativos. Cordioli, a gente comentou então no primeiro bloco a importância desses trabalhos em grupo. A sociedade ela vem cada vez mais horizontalizando as hierarquias, então as pessoas elas têm mais oportunidade para participar. Aí eu te pergunto, a gente está preparado para essa maior participação social? Acho que o preparado, né, é um termo bastante difícil de definir. Mas eu acho que nós iniciamos esse processo. E quando eu faço muita conexão com a educação. A gente fala muito que precisamos investir em educação e educação. E a grande maioria relaciona a educação com a escola. E eu entendo que a participação da sociedade nos espaços a ela designados ou conquistados é um processo de educação. Então, a sociedade compreender melhor como é que é o convívio dentro de um ambiente, que ela vai cuidar melhor da sua casa, melhor da sua rua, da limpeza, a própria questão da violência, é um processo de educação. Claro que também de espaços sociais, para essas pessoas trabalharem e outras coisas mais. Mas tem aí um cunho forte de educação. Então, quando nós percebemos os conselhos comunitários que não funcionam adequadamente, é porque a sociedade ainda não compreendeu que ali é o seu espaço de participação dentro de uma estrutura hierárquica democrática. Que ela precisa ter bons representantes, cobrar dos seus representantes que interajam com a comunidade, para não ter só uma opinião pessoal, mas que ele represente de fato a sociedade. Então é todo um processo de educação em que a sociedade vai avançando. Nisso, as escolas e a universidade têm um papel importante. Claro, na medida em que nós estamos preparando os profissionais que vão interagir na sociedade, que vão estar liderando equipes amanhã ou depois, ou integrando equipes. Então eles vão compreender melhor o seu papel, entender melhor que as relações da sociedade são mais sustentáveis na medida em que eu tenho uma participação mais ampla e responsável. Então, a universidade acho que tem um papel bastante importante em termos profissionais mais participativos, que compreendam melhor as relações sociais, não achar que ele vai ser a solução do mundo, que ele vai ser o mágico que vai criar soluções para tudo. Sendo que a grande maioria das soluções da sociedade são geradas por ela própria. De organização, de orquestração, de alinhamento, de concordância, de negociações, enfim. Vamos pegar, por exemplo, um plano diretor da cidade. Em que eu pergunto, bom, da cidade que você tem para a cidade que você quer. Bom, eu posso botar uma meia dúzia de engenheiros numa sala e eles vão definir. E a sociedade depois não acata. E ela vai boicotar.
A outra Ou seja, parte não soluciona o problema. não soluciona o problema. Agora, eu perguntar para os moradores de uma determinada comunidade o que está dificultando a ação delas, o que eles sentem de necessidades, e negociarmos isso, aí sim nós teremos provavelmente um trabalho muito mais sustentável. Agora, entra muita negociação nessa história. Inclusive aí podem surgir ideias, né, novas ideias inesperadas, claro, e que podem realmente solucionar o problema. Então eu preciso ter profissionais formados na universidade que possam trabalhar um plano diretor, que possam trabalhar um plano estratégico de uma comunidade, de uma cidade ou de uma empresa, a partir das percepções, das necessidades daquele grupo que está envolvido ali. Tá? E dentro da sociedade é fundamental esta parte. Então a universidade ela é muito importante, inclusive no repensar dos modelos didático-pedagógicos que nós praticamos hoje, tá? Que são alunos muito mais passivos, esperando o conhecimento pronto do professor em relação a ele. E trabalharmos alunos mais críticos, que possam questionar conhecimentos, questionar saberes, mas principalmente questionar posturas e atitudes deles e da própria comunidade. Esse repensar modelos, ele muitas vezes exige mudanças, né? E as pessoas, de uma maneira geral, elas tendem a ter um certo medo das mudanças. Como modificar como superar esse medo? O medo, nós superamos com a prática, com o dia a dia. Não existe uma solução mágica, nem o 10 passos para você perder o medo. Isso não existe, né? Então acho que é todo um processo de construção, de formação de lideranças, de transparência nas questões, porque você também não apoia um processo se ele não for transparente. Então, de construção de credibilidade e de muita liderança no sentido não de termos soluções prontas e acabadas, mas pessoas que tenham a capacidade de ouvir as pessoas e dali gerar novas soluções para as necessidades, oportunidades que uma comunidade possa ter. Você falou exatamente uma questão da transparência, né? Essa transparência faz toda a diferença no engajamento das pessoas. Exatamente. Mas se a gente for olhar os últimos 20 anos, vamos pegar da parte da democratização brasileira, acho que há um processo muito rico nessa construção. Coisa que há alguns anos atrás as próprias reuniões eram praticamente coibidas. Hoje nós temos esse ambiente favorável, tanto na gestão das empresas, que se repensa e hoje os empresários sabem que o grande capital deles são as suas equipes. Nas comunidades ela própria já conquista, seja através das conferências, discutindo saúde, discutindo segurança, discutindo uma série de questões, as audiências públicas que vamos lá discutir isso e aquilo, os planos diretores que são feitos já participativamente, talvez não dentro daquele modelo idealizado por muitos, mas aí está um início de um processo de construção de cidadania, e a sociedade se apropriando, que em alguns momentos ela vai ganhar, outros momentos ela talvez não avance tanto quanto gostaria, porque existe um processo de negociação, em alguns casos mais de dominação, e que ela vai ter que aprender a fazer frente a isso, sem paternalismos, sem basismos também, de que todos têm que participar. Não, nós temos um processo de representação que precisa ser fortalecido, inclusive na própria política, que estamos vivenciando agora um processo eleitoral. A sociedade precisa aprender a participar dos próprios debates e não ficar alijada dessa discussão. Se o processo está chato, entre, provoque, instigue os nossos candidatos a debater com profundidade os assuntos relevantes da comunidade. E as pessoas também precisam aprender que o processo eleitoral ele não se resume a uma eleição, né? Ele é um processo histórico. Durante 4 anos, o cidadão ele precisa acompanhar todo o processo aí, cobrar do seu representante as mudanças que ele quer que sejam feitas. Isso eu posso estar falando de um governo de estado ou de um presidente da república, eu posso estar falando de um vereador, eu posso estar falando do meu conselheiro, que está representando o meu bairro dentro de um conselho. O que ele está fazendo lá? Quais são as decisões que ele tomou? Que ele nos consultou para tomar determinada decisão? Quer dizer, então existe todo um processo que eu acho que precisa ser aprimorado, qualificado. Não vamos voltar a uma democracia da antiga Grécia, mas precisamos aprimorar os nossos processos de participação. Isso dentro das empresas, dentro do espaço público. Eu gosto de enfatizar essas duas questões.
Porque muitas vezes também vieram porque as autoridades não dão espaço, não, é a sociedade que não ocupa os espaços estão dados. Mas ela precisa se apropriar desses espaços, ocupar, né, brigar pela democracia também dentro das suas organizações, das suas comunidades, do seu espaço de vivência, inclusive dentro da própria família. A relação pai e filho também precisa se trabalhar. Inclusive, a gente fala das gerações. Tá? Até onde vai a democracia dentro de casa? Até onde os pais têm que fazer tudo que os filhos querem, né? Ou coisas desse tipo. Então a democracia ela começa em casa, na relação, na divisão. Esse processo de negociação começa em casa. Ali, né? E de responsabilidade. Quer dizer, não é pai que faz tudo e o filho não faz nada, não, é uma relação de troca também. Não, você mora aqui, mas você ajuda a limpar, você pega isso, mas tem o dever de fazer aquilo. Então nós começamos o processo educativo em casa, a escola nos ajuda nesse aspecto, mas a grande base é de casa. Os fundamentos são de casa, lá na criança de 7, 8 ou 10 anos de idade. Então é todo um processo de crescimento na educação para construir um ambiente propício à participação e uma participação responsável e cidadã. Exatamente. Bom, Cordioli, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de você aqui hoje no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e colocar essa temática para discussão, que é isso que eu acho que a gente precisa. Essa é uma delas que precisamos para ter uma sociedade mais democrática, mais responsável, enfim, uma sociedade melhor para se viver. Exatamente. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.